Olá, como vai? Saúdo você com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui reunidos no nome de Cristo para mais uma lição da EBD, né? A lição Graça Comum é a lição 8, né? Uma lição assim simplesmente maravilhosa. A gente estudou semana passada a batalha constante do crente, agora a gente vai falar sobre graça, né? Vamos orar para começar? Pai querido, Pai amado, abençoe essa lição, que tu fale ao coração, primeiramente meu e depois aos irmãos que receberem essa lição e ouvirem, Pai. Que atinja o seu objetivo para as nossas vidas, a vida de cada um, Pai, que se fizer desejoso de assistir essa lição. Abençoe-nos, Pai, pois é Tu quem ministra, Pai, a Sua palavra não volta vazia. Dependemos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmão, graça comum, bênçãos divinas para todos, né? Não sei se você conseguiu ler Romanos 1, 2 e 3, Isaías 45, do 1 ao 18, as lições diárias dessa semana, né? E o pastor José Humberto de Oliveira foi muito feliz, muito ungido a preparar essa lição. Confesso para você que eu gostaria muito de estar fazendo essa lição presencialmente, usando o tempo que a gente tem, que era em torno de 1 hora, né? Que a gente estava, quando a gente estava nas classes presenciais, em torno de 1 hora, porque aqui tem temas maravilhosos. A gente gostaria de ouvir vocês, entendeu? De trocar com vocês, porque é muito abençoadora essa lição, muito. Aí você vai falar assim, Marcelane, você sempre fala isso, mas é uma verdade, irmãos. Há um conteúdo divino de inspiração nessas lições tremendos. Então eu aconselho você, não por causa do professor, da professora, mas por causa do Espírito Santo que ministra através dessas lições, ministrou o pastor Humberto, ministra através de nós, professores, que você se importe com isso, porque é um tempo em que está havendo a manifestação do Espírito Santo, a pregação da palavra, a instrução da palavra, meu irmão, minha irmã, queridos, você não pode perder isso, tá bom? Então, graça comum. O que é graça comum? Graça é favor imerecido. O que é comum? É porque é para todos. Não é só para crente, não crente, é graça num nível universal, né? Graça que se estende a todos, né? A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e os injustos. E aí você pensa, só o crente, Marcelano, terá coisas, só o crente tem direito de melhorar em termos financeiros, só o crente pode prosperar? Não. Justamente essa lição trata disso, que é comum a todos. Deus dá os benefícios a todos, né? Tem coisas muito interessantes aqui, eu gostaria que você se atentasse, né? O pastor, ele usa aqui, ó, a palavra comum significa alguma coisa comum a todas as pessoas, não restrita aos crentes e aos eleitos, né? Então, comum é para todos, né? Quem faz esse comentário é o manual de Wayne Grudem. Se você não conhece, você deveria conhecer. Um teólogo abençoador, escreveu um manual maravilhoso, um homem profundo, profundíssimo nas escrituras, um excelente professor de teologia, Wayne Grudem, um homem que ficou na história. Eu nunca ouvi falar dele. Procura ler a bibliografia dele, se inteira um pouco, né? Ele inspirou essa lição toda que o pastor José Humberto fez, né? E o esboço, principalmente, Wayne Grudem falou em teologia sistemática, ele tem na Vida Nova, né, nas edições Vida Nova, ele tem um manual e ele fala muito em teologia sistemática e ele é uma bênção, tá? Deixa eu falar isso para você conhecer pessoas que deixaram legados eternos aqui. Wayne Grudem, ele deixou muita coisa maravilhosa escrita. Então, foi dividida essa lição em exemplos de graça comum, razões da graça comum e 3 conclusões sobre a graça comum. Eu não poderia deixar de falar para você que João diz que nós recebemos graça sobre graça. Quando ele diz isso, ele diz graça sobre graça, graça duplicada. Essa graça duplicada tem um sentido de bênção e um sentido de salvação. Por quê? Porque a graça comum é para todos, né?
Mas a graça de Deus, quando o homem o aceita no seu coração, ela é um privilégio daqueles que recebem Jesus no seu coração, daqueles que são chamados de eleitos. Por que eleitos? Porque receberam o chamado e o aceitaram. Aceitaram Jesus no seu coração. O velho homem ficou, o novo homem foi à frente e eles estão com Jesus firmemente, como você e como eu, labutando nessa vida, aprendendo mais de Deus, querendo mais de Deus, né? E essa graça comum, ela é dividida aqui, o autor, ele colocou assim, ó, como explicar a vida relativamente ordenada que é no mundo, como sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno? 1 João 5,19 diz isso, o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que pergunta interessante, né? Como explicar a vida relativamente ordenada que é no mundo, quando sabemos que o mundo jaz no maligno? Você dizer, Marcilane, será que é porque os homens têm consciência, os homens são decentes? É óbvio que não, meu irmão, minha irmã. É óbvio que isso não depende do homem. De jeito nenhum. Depende de Deus, ó. Porque a terra dá frutos bons e não somente cardos e abrolhos, de Gênesis 3,18. Como podemos explicar o fato do homem pecador ter algum conhecimento de Deus e algum discernimento do bem e do mal? Que dizer dos talentos especiais e do desenvolvimento da ciência por parte de tantas pessoas? Como explicar a busca do homem por Deus através das religiões? A doutrina da graça comum responde a tudo isso. Como que ela responde? Porque Deus dá tudo para todos. Deus é tão maravilhoso que ele não dotou só uma classe de pessoas, não dotou só os homens, só as mulheres, só os judeus, só os gentios. Não, ele dotou a todos da graça comum. Ele dotou a todos que vêm em esse mundo, eles têm as mesmas chances de perspectivas humanas. Não quer dizer que eles vão para o céu. Então, você não fique pensando que esse mundo está aplainado e com uma certa estabilidade, mesmo jazendo no maligno, como diz João, porque o homem é bonzinho, porque o homem é correto, porque o homem faz as coisas certas. Isso é porque Deus, quem fez, colocou esse juízo nos nossos corações para que nos antenássemos e para que vivêssemos uma vida estável, né? Esse equilíbrio do mundo do homem diz respeito a Deus e não o homem, né? O homem não tem essa capacidade. Então, exemplos de graça comum: vida física, vida intelectual, vida moral, vida social, vida religiosa. Gente, isso aqui é tremendo, maravilhoso. Eu gastaria 1 hora falando apenas da graça comum, né? Mas eu não posso ficar aqui falando de tudo. Então eu escolhi aqui falar sobre a vida moral. A vida moral, que é o item 3, diz assim, ó: os seres humanos não caem totalmente nas profundezas do pecado porque Deus intervém e coloca limites principalmente nos soberbos. Olha isso. Como foi o caso de Nabucodonosor, né? Lá em Daniel 4. E o que Deus faz? Ele usa a consciência. Porque o homem tem consciência, ele é dotado de razão, de consciência, não é verdade? O apóstolo Paulo afirma que os que não têm lei, a consciência serve de lei, acusando-o ou os defendendo. Romanos 2, nós lemos lá, quem fez a lição diária, 2, 14 e 15. Então, Deus faz o homem ter consciência. E aquele que não tem a lei, a consciência serve de lei, ou seja, faz com que haja o equilíbrio, né? Eu achei isso aqui muito importante. Ele diz aqui ainda, Gruden assevera que essa percepção interna do certo e do errado que Deus dá a todas as pessoas significa que elas frequentemente aprovarão padrões morais que refletem muito dos padrões morais da Escritura. Irmãos, isso é muito profundo, né? A percepção interna do certo ou errado que você tem e eu tenho, né? Que Deus dá a todas as pessoas, significa que essas pessoas frequentemente aprovarão padrões morais que refletem muitos dos padrões morais das Escrituras. Ou seja, Deus colocou para o homem no governo padrões dentro do seu coração que faz com que eles sigam aplainando as coisas do mundo de acordo com a
perspectiva de Deus. Não é tremendo isso? Os pecadores também fazem o bem. Isso significa para os cristãos que o fato de um ímpio realizar boas obras mostra, na realidade, que a graça de Deus está em ação. É graça de Deus em ação. Graça de Deus em ação. O pecador faz o bem. Claro, você vê um monte de gente fazendo bem, sinceramente, muitos e muitos ímpios fazendo bem. Isso é o mover do Senhor na vida dessas pessoas. Esse plano perfeito que Deus tem de aplainação para que o sistema do mundo funcione uniformemente para todos, tá? Razões da graça comum. Quais são as razões? Redimir os que serão salvos, demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus, demonstrar a justiça de Deus, demonstrar a glória de Deus. Então, razões da graça comum. 4 razões. Quero falar rapidamente para você sobre demonstrar a justiça de Deus. O item 3 diz assim: assim como é verdade que muitos não dão a glória devida ao nome de Deus, também é verdade que muitos glorificam a Deus todos os dias, em toda parte. Ao dizer graças a Deus, sabemos que muitos o fazem mecanicamente, mas outros fazem de coração. Ao experimentarem um livramento, uma cura ou alguma bênção. No episódio da cura dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, né? Um só voltou para agradecer, né? E esse era samaritano, não era gentio. Não era judeus, perdão, né? O importante é que ele deu glória a Deus, não é verdade? Então, demonstrar a justiça de Deus, demonstrar a glória de Deus, demonstrar a bondade e misericórdia de Deus e principalmente redimir os que serão salvos, ou seja, melhorar, encaminhar aqueles que serão salvos. Então, a graça comum tem os seus motivos, tal qual os exemplos da graça comum que a gente falou aqui, tá? E 3 conclusões sobre a graça comum. A graça comum não significa que aqueles que a recebem serão salvos, ou seja, as pessoas recebem a graça nas suas vidas, elas melhoram, elas criam situações melhores de vida, elas podem ficar ricas, elas podem obter muitos bens, mas não significa que elas serão salvas, né? A pessoa terá que fazer a opção e aceitar Jesus no seu coração e mudar de criatura para filho de Deus, né? Não devemos rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem como se fosse totalmente mais. Você diz, não, eu não recebo isso de fulano nem disso, porque não é crente. Irmãos, olha aqui, ó, muitas coisas boas, oriundas de vários lugares, de variados profissionais, feitas de diversas maneiras, são o fruto da mão de Deus agindo graciosamente através da vida de pessoas que não estão em Cristo, embora elas não o saibam. Deus usou Ciro, um rei persa, como instrumento para abençoar seu povo Israel, e dele disse, ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Então, não pense você que às vezes você vai receber coisas boas ou você vê coisas boas feitas por homens que não se identificam com Deus, mas você saiba que esse homem está sendo usado por Deus no plano perfeito de distribuir graça comum a todos. E às vezes esse homem que não aceitou Jesus, ele vai beneficiar muitos e muitos com coisas materiais aqui. E ele vai trazer muito ânimo, às vezes, um cristão, né? Então não fique aí desdenhando do que às vezes você vê alguém não crente fazendo. É o mover de Deus através dele, porque Deus usa quem quer, na hora que ele quer e como ele quer. Ele é soberano, é verdade? A doutrina da graça comum deve conduzir nosso coração a uma extrema gratidão a Deus. Devemos ser muito gratos, de manhã, de tarde, à noite, o tempo todo. Há inúmeros livramentos que a gente não sabe, que Deus atua na nossa vida. A graça comum proporcionando melhoria nas nossas vidas todos os dias, todos os momentos, né? Eu queria deixar a leitura para você aqui, desse pedacinho que diz assim: as ruas, as praças, os jardins, os parques, as famílias, os amigos, os parentes, as escolas, lojas, hospitais, a segurança policial, o progresso tecnológico, são coisas boas que Deus deu, né? Que Deus nos deu, na sua maravilhosa graça comum nos proporciona, pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração essas coisas são santificadas.
Olha que lindo, meu irmão, minha irmã. Então dê graças a Deus pelo que você receba. Tenha um coração grato. A graça comum atinge a todos. Não vai ser só você que vai receber. Deus usa esse plano maravilhoso para nos atrair a Ele. E Ele quer que todos sejam salvos. E os benefícios Ele deixa para todos. Mas tem aqueles que se destacam e às vezes não são cristãos. Mas Deus vai usá-los para abençoar um cristão, onde quer que for, de alguma maneira, e abençoar a humanidade, porque Deus quer que a humanidade seja salva. Ele deixa esse legado, passando de geração a geração. O irmão fala aqui, o pastor Humberto, sobre isso. Não dá tempo para me bater, mas ele fala sobre isso, que ele deixa essa esperança viva, né? Para que, de gerações a gerações, as pessoas tenham a oportunidade de usar a graça comum ao seu favor, visando a salvação do outro e visando o bem-estar das pessoas na Terra, né? Aqui tem, na conclusão, o seguinte: na história da igreja, teólogos como Agostinho, Calvino e entre outros escreveram sobre esse assunto da graça comum. Portanto, ninguém está inventando doutrina nova. Entretanto, não confundamos a graça comum com algumas coisas aqui, com universalismo, a gente não deve, e com inclusivismo, porque o universalismo é doutrina não bíblica que afirma que no fim todos serão salvos, a salvação será universal. Não, a salvação está restrita àqueles que aceitam Jesus no seu coração. Então, se você ouvir uma doutrina do universalismo, saiba que ela está contrária à palavra de Deus, né? Inclusivismo. Essa outra falsa doutrina afirma simplesmente que qualquer fé serve. Nada disso. Qualquer fé serve, não. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único que tem poder para nos salvar, tá? Para nos salvar. Então, fique atento. Se você ouvir doutrina de universalismo ou inclusivismo, pula fora, que isso aí está fora dos padrões de Deus. Tá bom? É bom notar que a graça comum é diferente da graça salvadora, tá? Em que? Em seus resultados, porque a graça comum não salva. Em seus recebedores, é dada a crentes e a incrédulos. Então, graça comum é para todos. O que nós recebemos, graça sobre graça, é que nós recebemos tudo o que o incrédulo recebe, mas nós temos a salvação do Senhor, não é verdade? Graça sobre graça, presente maior, que nos levará a um céu de luz, onde vamos morar com Jesus um dia. Por essa nossa escolha, nós o escolhemos, Jesus nos escolheu primeiro, nós o aceitamos, iremos com ele para o céu um dia. Irmãos, essa lição é maravilhosa, tá? Eu não estou aqui querendo te motivar a fazê-la, não. Simplesmente não. Ela pode mudar muita coisa que talvez hoje você está pensando. Leia, estude. Ela é séria, é rica, é maravilhosa e vem do Espírito Santo para você, como veio para mim. E o tempo passou tão rápido, eu não posso continuar mais, tá? Leia ela, faça as leituras diárias se você não fez, troque conosco, tá? Dúvidas que você teve aqui. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre ela, nos procure. Nós gostaríamos de estar com vocês, o irmão Ricardo, eu, esclarecendo essas dúvidas. Às vezes você está aí na timidez ou entendeu e não quer passar aquilo para frente, não quer discutir. Discuta, irmãos. Discuta, isso é importante. Nesse tempo a gente tem que esclarecer dúvidas. Vamos lá, a gente está pronto para isso. Nós somos servos do Senhor e servimos a vocês, entendeu? Por isso estamos aqui. O que nós não soubermos, a gente vai procurar saber, mas estamos abertos. Podemos marcar uma vídeo aí via WhatsApp, conversarmos um pouquinho, estamos disponíveis, tá bom? Domingo abençoado, Deus abençoe, um beijo no seu coração, uma ótima semana, uma linda semana. Jesus é contigo, Jesus está à frente do controle da pandemia, Jesus tem todas as respostas para ela. Não se entristeça, não deixe a sua cabeça se lotar com um monte de coisas. Creia naquele que tem todo o poder no céu e na terra, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, fica na paz.